É dia de decisão para o Fluminense na Copa Sul-Americana. O Fluminense hoje precisa mais do que nunca da vitória, precisa do seu torcedor para conseguir a vaga direto para as oitavas de final, sem a necessidade de jogar um play-off, uma repescagem contra os eliminados da Copa Libertadores da América. Está começando mais um vídeo para você, torcedor tricolor, a partir de agora aqui no canal Ligados no Flu. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Vamos lá então, a partir de agora então, tudo o que você precisa saber sobre Fluminense e Once Caldas, jogo às 9h30 da noite, Maracanã, com transmissão do Paramount. Só que antes da gente falar do jogo, quero lembrar que é importante você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Ligados no Flu e também aproveitar para deixar o seu comentário, a sua opinião, me dizer quanto que você acha que vai ficar a partida e, vai lá nos comentários, deixe também o nome da cidade de onde você nos acompanha. Quero aproveitar para mandar abraços para o Ricardo Freire em Cabrobó, inclusive deixou o placar do jogo 3-0 para o Fluminense, o Paulo Andrade em João Pessoa, na Paraíba, o Ricardo Capra em Juiz de Fora, o Juliano Vilela em Muriaé e o Paulo Apipe em Belo Horizonte. Um grande abraço para todos vocês. Gente, então vamos lá, hein? Fluminense e Once Caldas, 9h30, Maracanã, como eu disse, transmissão do Paramount, mais de 25 mil ingressos vendidos até agora de forma antecipada. Dá para melhorar, gente, dá para melhorar. E só lembrando que depois do jogo tem live aqui no canal Ligados no Flu. O jogo terminando, você corre pro YouTube para assistir a nossa live, para deixar a sua opinião, para trocar uma ideia comigo, para a gente poder conversar sobre essa partida que é decisiva para o Fluminense. É a última rodada da fase de grupos, não tem outra oportunidade, é hoje. O Fluminense está classificado, de qualquer forma vai para o mata-mata, mas não sabe se vai direto para as oitavas ou se vai ter que passar por aquela repescagem contra os eliminados da Copa Libertadores da América. Eu diria para vocês que para evitar qualquer surpresa desagradável, o ideal é ir direto para as oitavas. Primeiro, porque você elimina a possibilidade de ser eliminado, Você acaba com a possibilidade de ser eliminado já de cara nesse playoff, nessa repescagem. E segundo, que são 2 jogos a menos para você disputar numa temporada que já tem muitas partidas. O Fluminense está indo para o Mundial, enfim, já tem toda essa situação de viagem, mais jogos do que os outros adversários. Então, o ideal é o Fluminense já se classificar direto para as oitavas e evitar, qualquer situação desagradável numa repescagem e evitar também esses 2 jogos a mais dentro do calendário, que já é muito apertado. Então, o Fluminense hoje não tem escolha, gente. Hoje o Fluminense precisa da vitória. Qualquer resultado diferente da vitória do Fluminense, o Fluminense terá que jogar a repescagem. Hoje, tá? Se a competição acabasse do jeito que está, tanto a Sul-Americana quanto a Libertadores, se acabassem da forma como está, o Fluminense teria como adversário no play-off a equipe do Alianza Lima, do Peru. Time, inclusive, do Serna, Do Serna, do Freitas, o ex-time, Do Serna e do Freitas, que jogavam até o ano passado na equipe peruana. Vamos aproveitar que a gente está falando sobre isso, vamos mostrar como é que está a situação da Sul-Americana. Olha só, classificados direto para as oitavas de final, tá? O Independente da Argentina, que ontem ganhou de 7-0. O Universidade Católica, que não é do Chile, é do Equador. O Huracan da Argentina. O Muchuquiruna, que é a grande surpresa dessa Copa Sul-Americana. 16 pontos em 18 possíveis. Realmente inacreditável. Um time desconhecido e que conseguiu terminar a fase de grupos com 16 pontos. E ainda se classificou o Lanús da Argentina. Faltam então mais 3 vagas de classificados direto para as oitavas de final. Então a gente está vendo aí, um domínio de clubes da Argentina até aqui, São 3 times da Argentina classificados e 2 do Equador. E aí a gente tem classificados para aquele playoff pela Sul-Americana, o Guarani do Paraguai, o Cerro Largo, o América de Cali da Colômbia, o Palestino do Chile e o Vasco. Essas equipes vão para os playoffs. E estão classificados como terceiro colocados da Libertadores da América. O Universidade do Chile, o Independiente del Valle, que joga na altitude, o Central Córdoba, da Argentina, que ganhou do Flamengo no Maracanã, o Alianza Lima, do Peru, que a gente já conhece, o Bahia, que tem um time muito forte, tem um elenco muito bom,
lutou demais ontem contra o Internacional, Bolívar, que joga na altitude, e ainda o San Antônio Bulu, que é outra equipe classificada. Então eu prefiro evitar, né, um confronto contra qualquer um desses times para, né, não correr nenhum risco dentro da Copa Sul-Americana. A gente ontem falava aqui sobre a importância da Copa Sul-Americana, porque ela dá ao vencedor uma vaga na Libertadores do ano que vem, dá ao vencedor uma vaga na Recopa do ano que vem, tem a premiação em dinheiro e, além do mais, gente, é um título que o Fluminense não tem, é um título internacional que o Fluminense não tem. Então, é uma competição acessível, né? É uma competição, eu diria, mais acessível até do que a Copa do Brasil. Então, o Fluminense, ele na minha avaliação, né, deveria dar uma atenção especial à Copa Sul-Americana, sem, claro, esquecer do Campeonato Brasileiro, que também é importante fazer um bom Brasileirão. Mas, gente, hoje, então, o Fluminense não tem escolha, precisa vencer. E o Renato Gaúcho, apesar disso, o Renato Gaúcho está de olho na temporada inteira, ele não está olhando apenas para o jogo de hoje. Então, talvez a gente tenha um time modificado logo mais. O Renato pode fazer de novo aquela história do rodízio, tirar alguns jogadores que estejam um pouco mais desgastados, rodar o elenco para dar minutagem para outros jogadores e descansar para o jogo de domingo contra o Internacional no Campeonato Brasileiro. Quem tem chance de ser poupado? Um deles é o Thiago Silva, informação que foi trazida ontem pelo GE, de que o Thiago Silva tem possibilidade de ser poupado, talvez até o Martinelli, tá? E o Renato tem alguns problemas. Samuel Xavier é dúvida para esse jogo, Keno é dúvida para esse jogo. Os dois não apareceram em nenhuma imagem divulgada pelo Fluminense nos últimos dias. Então, seguem como dúvida, como a gente inclusive comentou ontem aqui nos nossos vídeos, tá? Já tá na sua tela aí a provável escalação do Fluminense, mas sempre lembrando, gente, que é uma provável escalação, né? O Renato, ele vai levar dúvidas lá pro Maracanã, ele tá pensando como é que ele vai armar o time, quem que ele vai colocar no meio campo, se ele vai com o Fuentes na esquerda, se ele vai com o René. Então essa é uma provável escalação, tá? Que pode ter Fábio no gol, Guga na direita, Ignácio e Freitas na zaga, se o Thiago Silva realmente for poupado, Fuentes na esquerda ou o René, eu apostaria no Fuentes. No meio de campo, se ele poupar o Martinelli, tem a volta do Nonato, e aí ele pode escalar o time com Nonato, Hércules e Ganso. E Rodrigo, mas por que o Ganso? Né, se o Renato ele tem dado preferência para um esquema com três volantes. Isso porque o Ganso, ele começou na reserva diante do Vasco no final de semana. Então, como no domingo, contra o Inter, ele provavelmente vai entrar com 3 volantes e provavelmente com o Lima, o Martinelli e talvez o Nonato, então por isso o Renato deve colocar o Ganso jogando hoje. Entenderam a história? Ele tem feito esse rodízio, ele tem rodado o elenco. Então, domingo, eu acredito num time mais fechado, num time com mais pegada no meio de campo. E aí o Ganso seria opção no banco de reservas. E aí, como o Ganso deve ser opção pro banco de reservas no domingo, ele começa jogando hoje. Eu acho que essa é a lógica do Renato, tá? E no ataque, a gente provavelmente vai ter o Arias, o Serna e o Everaldo. O Serna, se o Keno tiver condições de jogo, vai o Keno. Se não, vai o Serna mesmo. Mas, né, eu acredito que deve ser o Kevin Serna. O Keno não deve ser nem relacionado, pelo menos é a impressão que eu tenho, né, pelo que a gente tem acompanhado aí. Mas essa é a provável escalação de um Fluminense que hoje não pode dar sopa pro azar. É a provável escalação de um Fluminense que hoje não pode jogar achando que vai ganhar a qualquer momento, de qualquer jeito. Porque o Once Caldas, gente, é uma equipe que, apesar de não ser, né, a principal equipe da Colômbia, é um time que tem qualidade, é um time que fez 12 pontos em 5 jogos possíveis dentro dessa Libertadores, joga pelo empate, vai ter o apoio ali de mais de 2.000 colombianos que viajaram para o Rio de Janeiro para essa partida. Então não é pra gente desprezar, não é pra gente menosprezar, não é pra gente ignorar o adversário. Vocês viram ontem o que aconteceu com o Flamengo contra um time que não tinha pontuado ainda na Libertadores, continuou sem pontuar, mas o Flamengo passou um sufoco e quase foi eliminado no último lance da partida, contra uma equipe que
Inclusive, antes do jogo da bola rolar, tinha gente em uma das transmissões dizendo que a torcida do Flamengo esperava uma goleada. E o que se viu em campo não foi nada disso. Então o Fluminense hoje não vai pegar o lanterna do grupo. O Fluminense vai pegar hoje o líder do grupo, que é o Once Caldas. Fez 12 pontos. O Fluminense jogou com reservas no Chile, jogou com reservas na Bolívia, acabou se complicando numa chave que hoje era para o Fluminense já ter os seus 15 pontos. Não fez isso, então vai ter que recuperar esses pontos perdidos quando atuou com os reservas. E não vai enfrentar um time qualquer. Não é nenhum bicho-papão, não é uma super equipe do continente, mas certamente é um adversário que vai oferecer dificuldades para o Fluminense no jogo de hoje. Mas mesmo assim, o Fluminense é muito favorito. Tem um investimento muito maior, tem jogadores de mais qualidade, joga diante do seu torcedor, então o favorito para o jogo hoje é o Fluminense. E o Fluminense tem que jogar como favorito. O Once Caldas vem de uma sequência boa, 10 vitórias nas últimas 15 partidas, mas não conta com um zagueiro titular que acabou sendo barrado no aeroporto lá na Colômbia. Eu estou falando do zagueiro, o Gerson Malagon, que é titular da equipe e que por problemas com a justiça, questão de pensão alimentícia, foi barrado no aeroporto, não viajou para o Rio de Janeiro, segundo a imprensa colombiana. Tá bom? É um desfalque importante para a equipe do Once Caldas. Vai apitar esse jogo o Darío Herrera, árbitro da Argentina, que até hoje já apitou 5 jogos do Fluminense, com 3 vitórias tricolores, um empate e uma derrota. O último jogo que ele apitou, inclusive, foi uma derrota para o Grêmio ano passado na Libertadores, o Grêmio desse mesmo Renato Gaúcho, que hoje é técnico do Fluminense. Achei, inclusive, que ele teve uma arbitragem com algumas decisões polêmicas, deu um pênalti, né, para o Grêmio, um pênalti foi bem em cima da linha ali, enfim, marcou o pênalti para o Grêmio, depois logo em seguida marcou uma falta que saiu o segundo gol do Grêmio. Eu não gostei muito da arbitragem do Darío Herrera, não, mas tomara que hoje ele faça uma boa arbitragem. Gente, é isso então, Fluminense e Once Caldas, 9h30 da noite, jogo complicado, jogo enjoado, é jogo internacional e vale muito para o Fluminense. E a gente espera você logo depois da partida, assim que o jogo terminar, aqui na nossa live, no canal Ligados no Flu. No mais é isso, tá? Ao longo do dia, se a gente tiver novidades, mercado de transferências, enfim, o que pintar, a gente volta para atualizar você antes desse jogo entre Fluminense e Once Caldas. Um grande abraço a todos, ótima quinta-feira e até mais tarde.